Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, para que possamos absorver do Evangelho toda a paz e a orientação que necessitamos. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre reencarnação e genética. O Espiritismo, desde que Allan Kardec o codificou, o colocou, né, aí nos moldes da doutrina, ele apresenta três aspectos, né? O religioso, o filosófico e o científico. Por muito tempo, e ainda hoje, né, o Espiritismo é alvo de descrença, principalmente no que diz respeito a este aspecto científico que ele afirma ter, né? Porque Kardec o declarou como ciência em evolução, como qualquer ciência é, né? Nunca é definitiva. Hoje a ciência está afirmando uma determinada coisa, daqui 1 ano, 2 anos, uma década vai estar afirmando outra diferente, porque novas descobertas vão sendo feitas, novos elementos, né, vão constituindo as pesquisas aí dos cientistas e eles vão afirmando, às vezes, coisas diferentes daquilo que afirmavam há uns anos atrás, tá? Alguns dizem até que o Espiritismo é utópico, né? Que sonha com uma sociedade melhor, que vive dizendo coisas que são difíceis de concretizar, de realizar, e que às vezes a gente tem, os espíritas, uma imaginação muito criativa, né? Porém, muita coisa que a ciência está descobrindo hoje, já de algum tempo e hoje, o Espiritismo já dizia, muito lá atrás, desde a época de Kardec, depois com tantos livros de autores, né, principalmente pela psicografia de Chico Xavier, que nos trouxe pérolas dos ensinamentos através de André Luiz, por exemplo, de Emmanuel e de vários outros autores que são realmente verdadeiras pérolas, né? Coisas que a ciência não havia afirmado até então. Os livros de André Luiz, por exemplo, escritos há mais ou menos 70 anos atrás, já diziam. E hoje a ciência está descobrindo, hoje a ciência está afirmando. E uma delas é que agora, no século XXI, surgiram novas descobertas sobre a hereditariedade. Então, até uns tempos atrás, nós éramos vítimas da nossa herança genética, né? Nós herdávamos tudo dos nossos pais, nós, às vezes, tínhamos até aquela situação, filho de neurótico também é neurótico, traz na genética, filho de pessoa violenta também vai desenvolver a violência, porque geneticamente traz isso, tal. E a ciência, agora, e a gente na prática, no dia a dia, a gente foi vendo que não era bem assim, né? Filhos, às vezes, de pessoas completamente perturbadas, desequilibradas, eram pessoas normais, pessoas boas, né? E o contrário também é verdadeiro, pais excepcionais e filhos completamente desequilibrados. E agora, no século XXI, a ciência está descobrindo, né, que a genética não é mais a mesma coisa, né? Eles estão admitindo, a ciência está admitindo, que os nossos hábitos, os nossos costumes, tudo que nós vivemos no dia a dia, as situações que a gente pratica de bondade ou de maldade, de caridade ou não, tudo isso modifica
as nossas células, né? Tudo isso modifica esses fatores que a gente traz impressos aí na célula, que eles chamam de comportamento dos genes. A isso, eles estão chamando de epigenética. Não sei se alguém já ouviu falar nesse termo, epigenética, que nada mais é do que exatamente isso, tá? A influência dos hábitos cotidianos, do meio em que nós vivemos, dos costumes que nós vamos adquirindo, né, modifica a informação genética que nós trazemos lá dentro da nossa célula, tá? Então, já não somos mais reféns da herança genética, tá? A gente já falou isso aqui várias vezes, e há pouco tempo a Sônia fez uma palestra falando sobre o perispírito, e a gente, como espírita, estudioso de Allan Kardec, sabe que no momento da formação ali do feto, né, da fecundação dos elementos masculinos e femininos, não é só a genética que importa. A ação do espírito, tá, através do seu perispírito, como já foi falado, ela influencia na formação desse novo organismo. Ela vai imprimindo nesse novo organismo tudo aquilo que nós arquivamos no nosso perispírito de vidas passadas, conquistas que nós tivemos, aprendizados, mudanças de hábito, e a gente vai imprimindo nas células que estão formando o nosso corpo essas situações. Por isso que, às vezes, a gente vê pessoas que nascem em determinadas famílias, que não tem nada a ver com aquela família, é completamente diferente. Às vezes, 10 elementos na mesma família, aquela criatura não tem nada a ver. Procura e não tem um ponto que seja em comum com aquela família, né? Então, isso tudo é a conquista que o espírito veio fazendo ao longo de todas as vidas, né? A lei da reencarnação, das vidas múltiplas, e que a gente vai imprimindo nas células e se sobrepondo à questão genética, tá? E agora, gente, não é mais o espiritismo só que está falando isso, é a ciência. A ciência está afirmando agora que a nossa mente é superior à informação genética. E a nossa mente é sede do nosso espírito. Como espíritas, estudiosos, a gente sabe disso, né? Que a nossa mente é a sede do nosso espírito. E André Luiz, nos livros, pelo menos nesses 3, mas a gente vai encontrar citações em vários outros, tá? No Ação e Reação, que ele fala da lei de causa e efeito, da evolução em 2 mundos, que ele trata do nosso progresso, da nossa evolução, tanto aqui no planeta Terra quanto no plano espiritual, e Missionários da Luz. Ele faz várias citações que, lendo com cuidado, qualquer um, não precisa muito cuidado não, lendo, qualquer um vai dizer que ele está falando ali no livro dele de epigenética, tá? Da impressão de todos as nossas conquistas no nosso corpo físico que está em formação. Eu recomendaria a vocês que lessem esses livros, né? Primeiro, Missionários da Luz, depois Ação e Reação, Evolução em 2 Mundos. Não são livros muito fáceis de ler, são livros mais técnicos, principalmente Ação e Reação e Evolução em 2 Mundos. Mas são livros que vale a pena a gente ler. Veja, 70 anos, mais de 70 anos, ele dizendo o que a ciência está afirmando hoje. André Luiz, gente, é de uma riqueza sem par, tá?
Eu não posso falar muito, porque eu sou fã de carteirinha de André Luiz, tá? Eu já li e reli todos os livros dele, e cada vez que eu leio e releio, descubro outras coisas, e me encanto mais ainda, porque é uma riqueza que não tem igual. Se você quiser conhecer Espiritismo, leia Kardec e leia André Luiz. É o que a gente precisa, tá? Porque ali, nessas obras, tem todo o conteúdo da doutrina espírita, todo o ensinamento que a gente precisa para a vida, tá? Para a vida. Não são conhecimentos, ensinamentos científicos, muito embora a gente está vendo que seja, né? Mas para a vida, tá? É tudo que a gente precisa. E nesses livros, então, André Luiz cita fatos e situações que claramente antecipa aquilo que a ciência está dizendo agora, no século XXI, né? Que nós podemos modificar as informações contidas em nossas células. Muitas vezes a gente fala em karma, e karma não é um termo muito aceito nas lides espíritas, tá? Porque karma significa, muitas vezes, uma coisa fixa. Ah, esse é meu karma. Então, eu tenho que viver isso, eu tenho que passar por isso, eu tenho que sofrer tal coisa. Não, não tem. A gente, muitas vezes, para o nosso aprendizado, precisa passar por determinadas situações. Para testar a nossa paciência, a nossa vontade, para saber se nós realmente conseguimos modificar situações equivocadas que a gente viveu em vidas passadas, né? São testes. Por isso que o mundo é de provas e expiações. Testes. Não significa exatamente tudo aquilo que nós sofremos aqui nessa vida, não significa exatamente que nós fizemos coisas erradas lá nas vidas passadas. Significa que nós estamos sendo testados para coisas maiores. Se a gente vai conseguir vencer aquelas situações difíceis que se apresentam, para que a gente seja colocado em situações maiores. Porque a gente, um dia, as coisas difíceis passam. As situações difíceis que a gente vive, passam, a gente supera. E novas coisas virão, novas oportunidades virão. Se nós formos aprovados nas situações difíceis que nós passamos, o plano espiritual vai saber que pode confiar a nós situações mais plenas, né? E que a gente vai dar conta delas, porque nós conseguimos superar aquelas situações difíceis. Então, não existe karma. A gente pode modificar tudo o que está na nossa vida. Nós podemos modificar as nossas doenças. Nós podemos modificar, ficarmos doentes ou não, devido a determinadas situações que nós vivemos. Nós podemos modificar tudo o que é ruim em nós, pela nossa vontade, pela nossa disposição em ser melhor, né? E essa situação de ser diferente, de ser melhor, de situações de vidas passadas que a gente conseguiu modificar e apresenta nesta vida, a gente vê claramente assim numa situação de gêmeos idênticos, né? Nascidos do mesmo ovo, o ovo lá que se dividiu, com a mesma carga genética, as mesmas inscrições lá dentro das células, mas que muitas vezes, embora sejam exatamente iguais na aparência física, são duas pessoas completamente diferentes no seu modo de ser, nas suas aptidões, nas suas inclinações, né? Porque são espíritos diferentes, porque trazem para a mente daquele corpo informações diferentes, mais evoluídas ou menos evoluídas, e o corpo vai reagir a essas informações, e não às informações genéticas que ele traz, tá? E eu falei
do livro Missionário da Luz, né? E tem um fato, um capítulo nesse livro que dá para a gente ter uma boa ideia do que seja essa ação do nosso pensamento, da nossa mente sobre as células, né? O capítulo se chama A Reencarnação de Segismundo. Então, acontece a seguinte situação. Segismundo precisava reencarnar e precisava ser filho de um determinado casal ali, principalmente pela ligação de desafeto que ele tinha de vidas anteriores com o pai. O pai, inconscientemente, rejeitava a encarnação daquela criança, daquele espírito, porque ele sentia dentro de si a proximidade daquele desafeto e ele não queria aquela convivência. Então, várias tentativas foram feitas, várias situações foram vividas, e esse espírito não conseguia reencarnar. E era uma situação necessária, tanto para um quanto para outro, tanto para o filho quanto para o pai, né? Então, o que é que os geneticistas espirituais fizeram? Durante muitas noites, né, eles esperavam o Adelino, que era o pai, dormir, se desprender do corpo, e promoviam um encontro entre ele e Segismundo. E ali eles foram trabalhando as desavenças que eles tinham, foram se ajustando, porque o pensamento de Adelino, porque ele não queria de jeito nenhum a proximidade com aquele espírito, destruía toda a carga procriativa que havia nos genes que iriam fecundar o elemento feminino. Então, quando acontecia dele chegar até o óvulo, não existia o elemento para que se pudesse produzir uma vida ali, né? Porque a mente dele era tão ligada a esse passado delituoso que os dois tiveram, que ele destruía tudo isso, ele não queria, né? A influência da mente, do espírito, sobre a célula, destruindo toda a carga procriativa genética que existia na célula. Então, nesses desprendimentos, eles foram promovendo o encontro de Segismundo com Adelino, e eles foram já se reconciliando. Adelino foi entendendo a necessidade de Segismundo reencarnar e dele o receber como filho. Aí ele parou de destruir o elemento procriativo que existia na célula dele. Aconteceu a fecundação, Segismundo nasceu. André Luiz não conta todo o resto, mas a ação dele sobre a mente impedia completamente que aquele filho nascesse, que se formasse um novo corpo. Então, gente, é só um exemplo do que tem nas obras de André Luiz. Procurem ler. Na biblioteca nós temos vários livros de André Luiz. Como eu disse, são verdadeiras pérolas, ensinamentos preciosíssimos que a gente precisa ter para o nosso dia a dia, tá? Para a nossa vida, para as nossas realizações, para as nossas conquistas, né? E não é só André Luiz. Emmanuel, por exemplo, nesse livrinho aqui, Pensamento e Vida, tem um capítulo ali que se chama Berço. Ele fala a mesma coisa, tá? Eles não usam o termo epigenética, mas eles falam exatamente aquilo que a ciência está afirmando hoje. E eu volto a dizer, epigenética não é um termo espírita, é um termo científico. O espiritismo já sabia isso há muito tempo, a ciência está descobrindo agora. Então, não é mais o espiritismo sozinho que diz tudo isso, né? A ciência está confirmando tudo aquilo que o espiritismo já disse. O primeiro livro de Chico Xavier que foi editado, Parnaso de Além Túmulo, é um livro repleto de poemas, de vários autores, tá?
já desencarnados, e a gente vai encontrar nele um poema de Augusto dos Anjos, que também afirma a epigenética, né? De uma forma poetizada, mas afirma a epigenética. Então, ele diz assim, ó, ao homem, tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. É mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma de luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne adra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexos das ações psicológicas nas células primevas da existência. És um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Então, gente, fica uma grande lição para nós. A culpa não é dos nossos pais, a culpa não é dos nossos avós, a culpa não é do meio em que nós vivemos, do ambiente em que nós fomos criados. A culpa é nossa. Nós forjamos a nossa vida. Nós forjamos o bem e o mal que nós vamos viver. Nós forjamos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, né? Ninguém é culpado, só nós. Pela nossa própria existência, só nós somos os responsáveis. Agradeço a boa vontade de vocês, agradecemos a Jesus por todas as oportunidades que Ele nos dá e vamos fazer o sorteio dos nossos livros, né? E vocês vão se preparando para receber o passe na noite de hoje. Número 41. Você avisa para as pessoas que estão com fichinhas de cores diferentes do espaço, vão ficar aqui. Número 11. 23. 23, gente. 76, 76. E 102, 102. 23 não veio? Então deixa eu... Deixa eu abrir em outro. Número 96. 96, gente. Peguem as fichinhas de vocês, as mensagens, que em cima da mensagem de vocês tem o número que a gente está falando. Cinquenta e 9. Gente, olha, eu gostaria que todos vocês que estão com as fichas nas mãos, não o pessoal do passe espiritual, mas o pessoal que toma o passe anímico ou magnético, que deixassem as fichinhas de vocês à mostra, para que o pessoal tenha mais facilidade em identificar, tá, o tratamento que vocês precisam.
Tá bem? Que Jesus nos abençoe. Que os ensinamentos do Evangelho desta noite possa ter penetrado em nossos corações, em nossas mentes, no sentido de nos tornarmos cada vez melhores e mais instruídos dentro da doutrina espírita. Bons Espíritos que aqui vieram para nos instruir, tornai-nos dóceis aos nossos ensinamentos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, e fazei com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta ainda mais fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Vamos pedir a Deus para que os nossos irmãos passistas recebam a assistência do plano espiritual superior, dos médicos espirituais que auxiliam essa casa e dos seus mentores para nos transmitirem as melhores energias pelas quais aqui viemos buscar. Mas não devemos nos esquecer e compreender que se os nossos pedidos não são atendidos de imediato, é que cai nos desígnios de Deus os experimentar através das expiações e das provas mundanas. Mas que tenhamos muita fé para podermos suportar com paciência e resignação as provas que aprover a Deus nos enviar. Para isso te pedimos, Senhor, fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. Por tua paciência vivemos, por tua paciência caminhamos. Auxilia-nos por misericórdia a aprender tolerância, a fim de que estejamos em tua paz. É por tua paciência que a esperança nos ilumina e a compreensão se nos levanta no íntimo da alma. Agradecemos todos os dons de que nos enriqueces a vida, mas te rogamos, nos resguarde a paciência de uns para com os outros, para que sejamos contigo, tanto quanto estás conosco, hoje e sempre. E que a paz de Deus e a proteção dos bons espíritos permaneça com cada um, hoje, sempre, e que assim seja.